Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa poder estar contigo neste amanhecer tão especial que o Senhor preparou para nós. Hoje não é um dia qualquer, é o início de março de 2026, um mês que Deus já marcou no calendário celestial como tempo de avanço sobrenatural para a tua vida. Quero te convidar para algo que vai revolucionar não apenas este mês, mas todo o teu ano. Começar orando uma oração profética de bênçãos inesperadas. Talvez acordes hoje com dúvidas sobre o futuro. Talvez sintas que as portas têm demorado a abrir. Talvez estejas cansado de esperar pelo milagre que tanto necessitas. Mas eu tenho uma palavra para ti. Março será diferente. Este é o mês onde Deus vai te surpreender com aquilo que os teus olhos ainda não viram e os teus ouvidos ainda não ouviram. As bênçãos inesperadas não são apenas aquelas que não planeamos, são aquelas que superam completamente a nossa capacidade de imaginar. Quando entregamos este mês nas mãos de Deus, através da oração profética, estamos abrindo espaço para que Ele faça o extraordinário. Fica comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui tem o poder de mudar completamente a direção da tua história. Escreve nos comentários Março de Avanço e declara comigo que este será o teu mês de vitórias inesperadas. Prepara o teu coração para receber tudo o que o céu já separou para ti neste tempo glorioso que começa agora. Março de 2026 carrega em si uma unção especial de avanço, porque Deus sempre age nos tempos que Ele mesmo determina. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que o Senhor estabeleceu tempos e estações para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos ensina que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E este é o tempo que Deus escolheu para fazer avançar a tua vida. As bênçãos inesperadas são a especialidade de Deus, porque Ele não se limita aos nossos planos humanos. Pensa em Sara, que recebeu um filho quando já não tinha idade para conceber. Pensa em José, que saiu da prisão direto para o palácio num único dia. Pensa em Ruth, que saiu da viuvez e da pobreza para se tornar bisavó do rei Davi. Estas foram bênçãos que ninguém esperava, que nenhum olho humano podia prever, mas que estavam escritas nos planos eternos de Deus. Quando oramos profeticamente, não estamos apenas pedindo, estamos declarando aquilo que já existe no mundo espiritual, mas que ainda precisa se manifestar no mundo natural. Isaías, capítulo 46, versículo 10, nos revela que Deus anuncia o fim desde o princípio. Ele já viu o teu março completo. Já conhece cada bênção que vai descer sobre ti. Já preparou cada porta que vai se abrir. A nossa oração profética é simplesmente concordar com aquilo que Deus já decretou nos lugares celestiais. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, nós nos apresentamos diante do teu trono nesta manhã sagrada, com corações gratos e cheios de expectativa. Obrigado por nos permitir alcançar este mês de março de 2026, um tempo que tu já preparaste desde a fundação do mundo para ser de avanço sobrenatural em nossas vidas. Reconhecemos que cada novo dia é uma misericórdia renovada. Cada amanhecer é prova da tua fidelidade que nunca falha. Senhor, declaramos que este não é um mês comum.
É um mês profético, onde o impossível se tornará possível, onde o atraso se transformará em aceleração divina, onde a escassez dará lugar à abundância que vem do teu trono. Pedimos que a tua presença encha cada momento deste mês, que a tua glória se manifeste de maneiras que nunca experimentamos antes. Que março seja marcado por bênçãos tão inesperadas que só possamos atribuí-las ao teu poder sobrenatural. Abre os nossos olhos espirituais para vermos além das circunstâncias naturais, para enxergarmos as oportunidades que tu estás colocando diante de nós neste exato momento. Senhor Jesus, tu que és o autor e consumador da nossa fé, nós te entregamos cada dia deste mês de março. Pedimos que a tua mão poderosa nos guie em cada decisão, em cada palavra, em cada passo que dermos, que nada do que fizermos seja em vão, que cada esforço nosso seja multiplicado pelo teu poder. Declara sobre nós a mesma bênção que declaraste sobre Abraão, que seremos abençoados e seremos bênção para muitos. Profetizamos que portas que estavam fechadas há anos se abrirão neste mês de forma sobrenatural. Oportunidades que pareciam perdidas ressurgirão com força redobrada. Relacionamentos que estavam quebrados serão restaurados pela tua graça. Finanças que estavam bloqueadas começarão a fluir abundantemente. Saúde que estava comprometida será completamente restaurada. Sonhos que pareciam mortos ressuscitarão com nova vida. Pai, remove todo obstáculo que o inimigo colocou no nosso caminho. Derruba toda muralha que tem impedido o nosso avanço. Quebra toda corrente que tem nos mantido presos ao passado. Deus de promessas, nós declaramos que março de 2026 é o tempo do cumprimento daquilo que tu prometeste. Cada palavra profética que foi falada sobre nossas vidas começará a se manifestar neste mês. Toda promessa que parecia atrasada chegará no tempo perfeito que tu determinaste. Senhor, pedimos bênçãos inesperadas nas nossas finanças. Que recursos venham de fontes que nunca imaginamos, que provisões cheguem de maneiras surpreendentes. Toca os corações daqueles que devem nos pagar, libera o que está retido, multiplica o pouco que temos em nossas mãos. Assim como multiplicaste os pães e os peixes, multiplica o nosso salário, os nossos investimentos, os nossos negócios. Que neste mês recebamos ofertas de trabalho melhores, propostas de negócios prósperas, ideias criativas que gerarão renda. Abre portas no mercado de trabalho para aqueles que estão desempregados. Que março seja o mês onde encontrarão não apenas um emprego, mas a oportunidade perfeita que tu preparaste. Abençoa cada empreendedor com sabedoria para gerir bem seus negócios, com clientes fiéis, com crescimento sustentável. Pai Celestial, profetizamos bênçãos inesperadas na área da saúde. Toca com o teu poder curador cada corpo que está enfermo neste momento. Que doenças crônicas recebam cura completa, que diagnósticos negativos sejam revertidos, que tratamentos médicos tenham sucesso além do esperado. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que carregam dores há anos, que já perderam a esperança de melhorar. Declara sobre elas: eu sou o Senhor que te sara. Que neste mês de março sintam melhoria significativa, que os médicos fiquem surpresos com os resultados dos exames, que testemunhos de cura sejam compartilhados para a glória do teu nome. Restaura a saúde mental e emocional daqueles que lutam contra ansiedade, depressão, traumas do passado. Libera paz que excede todo entendimento, alegria que brota do teu espírito, esperança que renova as forças. Cura as feridas invisíveis da alma, sara as memórias dolorosas, restaura a autoestima daqueles que se sentem rejeitados. Que março seja o mês da cura integral, corpo, alma e espírito completamente restaurados.
Senhor dos Exércitos, declaramos bênçãos inesperadas sobre os nossos relacionamentos familiares. Restaura casamentos que estão à beira do divórcio, reacende o amor entre cônjuges que esfriaram, traz reconciliação onde há conflitos. Que maridos e esposas se redescubram neste mês, que voltem a se tratar com amor, respeito e cumplicidade. Libera compreensão mútua, paciência abundante, perdão genuíno. Senhor, toca os filhos rebeldes que se afastaram do caminho. Que neste mês de março eles sintam saudades de casa, que o Teu Espírito Santo os convença a voltarem. Quebra toda a influência negativa que está sobre eles, rompe todo o vício que os escraviza, destrói toda a amizade que os desvia, traz de volta os filhos pródigos para os braços dos pais que tanto os amam. Abençoa os pais com sabedoria para educar seus filhos nos Teus caminhos. Protege as crianças e adolescentes de todo mal. Guarda-os nas escolas, nas ruas, nos ambientes que frequentam. Que cresçam fortes na fé, firmes no caráter, seguros no Teu amor. Deus de milagres, profetizamos bênçãos inesperadas na vida espiritual de cada pessoa que ora conosco. Que março seja um mês de avivamento pessoal, de encontros transformadores com a Tua presença. Desperta em nós uma fome maior pela Tua palavra, uma sede insaciável da Tua presença, um desejo ardente de oração. Que a leitura da Bíblia se torne mais doce que o mel, que o tempo de oração se torne o momento mais precioso do dia. Senhor, libera revelações profundas das Escrituras, que ao lermos a Tua palavra, ela salte aos nossos olhos com significados novos. Que o Espírito Santo nos ensine verdades que transformarão nossa maneira de viver. Remove toda dureza de coração, quebranta-nos com a Tua presença, molda-nos à imagem de Cristo. Que neste mês desenvolvamos intimidade maior contigo, que Te conheçamos não apenas como Deus distante, mas como Pai amoroso, que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Aumenta a nossa fé para crermos no impossível. Fortalece a nossa esperança para não desistirmos. Inflama o nosso amor para servirmos com alegria. Pai bondoso, declaramos bênçãos inesperadas sobre os nossos ministérios e chamados. Para cada pastor, missionário, líder, obreiro que está ouvindo esta oração, profetizamos unção redobrada neste mês de março. Que a Tua palavra saia das suas bocas com poder incomum, que vidas sejam transformadas através das suas mensagens, que milagres acompanhem a pregação do Evangelho. Abre portas maiores para o avanço do reino, multiplica o impacto dos ministérios, provê os recursos necessários para cada projeto que está no Teu coração. Senhor, levanta novos obreiros para a Tua seara, chama jovens para o ministério, desperta talentos que estão adormecidos. Que igrejas experimentem crescimento saudável, que novos convertidos cheguem sedentos pela verdade, que crentes desviados retornem arrependidos. Protege os Teus servos de todo ataque espiritual, guarda suas famílias, fortalece-os nos momentos de desânimo. Que nunca desistam do chamado que receberam, que perseverem com alegria até o fim. Abençoa cada célula, cada grupo de oração, cada ministério com multiplicação e fruto permanente. Senhor da colheita, profetizamos bênçãos inesperadas sobre os nossos estudos e desenvolvimento profissional. Para cada estudante que busca aprovação em concursos, vestibulares, provas importantes, declaramos sabedoria sobrenatural neste mês de março. Que a capacidade de aprender se multiplique, que a memória se fortaleça, que a concentração se aprofunde. Libera entendimento sobre matérias difíceis, clareza mental nas horas de estudo, tranquilidade nos dias de prova. Que os resultados surpreendam positivamente, que as notas superem as expectativas, que as aprovações cheguem onde menos se esperava. Senhor, abre portas para bolsas de estudo, oportunidades de especialização,
cursos que agregarão valor profissional. Abençoa cada professor com dedicação e excelência no ensinar. Que neste mês, decisões importantes sobre carreira sejam tomadas com tua direção clara. Revela os caminhos profissionais que preparaste para cada um. Mostra as áreas onde devem investir tempo e recursos. Que ninguém desperdice talentos que tu concedeste, que cada dom seja desenvolvido para a tua glória. Deus provedor, declaramos bênçãos inesperadas sobre as nossas moradias e bens materiais. Para aqueles que sonham com a casa própria, profetizamos que março trará oportunidades surpreendentes, que imóveis apareçam com preços acessíveis, que financiamentos sejam aprovados, que documentações se resolvam rapidamente. Senhor, para quem precisa reformar ou consertar algo em casa, envia os recursos necessários neste mês. Que eletrodomésticos que estão quebrados sejam substituídos, que reformas urgentes possam ser realizadas, que a casa se torne mais confortável e acolhedora. Abençoa cada lar com paz, harmonia, amor genuíno entre todos que ali habitam. Que nossas casas sejam santuários onde tua presença habita, altares onde a família se reúne para te adorar, refúgios seguros contra as tempestades da vida. Protege nossas residências de roubos, incêndios, enchentes, qualquer calamidade. Que anjos acampem ao redor das nossas moradas, guardando cada entrada e saída. Abençoa também nossos veículos, que funcionem perfeitamente, que não tenham problemas mecânicos inesperados, que nos levem com segurança a todos os lugares. Pai Celestial, profetizamos bênçãos inesperadas sobre os nossos sonhos e projetos que pareciam impossíveis. Aquele negócio que queríamos abrir, mas não tínhamos recursos. Aquela viagem que desejávamos fazer, mas parecia inatingível. Aquele curso que queríamos realizar, mas estava fora do orçamento. Senhor, declara que março de 2026 é o mês onde o impossível se tornará possível. Que recursos surjam de lugares inesperados, que oportunidades apareçam quando menos esperarmos, que portas se abram de forma sobrenatural. Libera criatividade para novos projetos, coragem para dar passos de fé, sabedoria para administrar bem as bênçãos. Que este seja o mês onde começaremos aquilo que tu colocaste no nosso coração há tanto tempo. Quebra todo medo que nos paralisa, toda insegurança que nos impede de avançar, toda dúvida que rouba nossa confiança. Enche-nos de ousadia santa para fazermos o que nunca fizemos, para irmos onde nunca fomos, para alcançarmos o que nunca alcançamos. Que março seja o mês do novo, do extraordinário, do sobrenatural em nossas vidas. Senhor de justiça, declaramos bênçãos inesperadas sobre as causas judiciais e questões legais que estão pendentes. Para cada processo que se arrasta há anos, profetizamos resolução rápida neste mês de março. Que juízes tomem decisões favoráveis, que advogados encontrem brechas legais importantes, que documentos necessários apareçam no momento certo. Senhor, onde há injustiça, faz prevalecer a verdade. Onde há acusações falsas, traz à luz a inocência. Onde há direitos negados, estabelece a justiça. Que heranças bloqueadas sejam liberadas, que indenizações devidas sejam pagas, que acordos justos sejam alcançados. Protege-nos de processos injustos, de acusações infundadas, de perseguições legais. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que se levantar em juízo seja condenada. Libera anjos para influenciarem as decisões daqueles que têm poder de julgar. Que neste mês causas impossíveis sejam ganhas, situações complicadas sejam resolvidas, documentações atrasadas sejam finalmente concluídas. Traz paz para aqueles que vivem angustiados por questões legais, confiança de que tu és o juiz supremo que nunca falha.
Deus de restauração, profetizamos bênçãos inesperadas sobre tudo o que o inimigo roubou ao longo dos anos. Senhor, Tu prometeste em Joel, capítulo 2, versículo 25, que restituirias os anos que o gafanhoto comeu. Declaramos que março de 2026 é tempo de restituição em dobro. Que tudo o que foi perdido seja devolvido multiplicado. Que todo prejuízo seja transformado em lucro. Que toda derrota do passado se torne testemunho de vitória. Restaura os anos que foram desperdiçados, as oportunidades que foram perdidas, os relacionamentos que foram quebrados. Senhor, há pessoas que perderam muito tempo em caminhos errados, que tomaram decisões equivocadas, que se desviaram dos Teus planos. Declara sobre elas que não é tarde demais, que ainda há tempo para recomeçar, que Tu podes acelerar os processos e compensar o tempo perdido. Que neste mês recebam oportunidades que pareciam ter passado para sempre. Que portas que se fecharam no passado se abram novamente com condições ainda melhores. Que sonhos que foram abandonados ressurjam com força renovada. Nada está perdido quando está nas Tuas mãos, Senhor. Pai amoroso, declaramos bênçãos inesperadas sobre aqueles que estão passando por provações difíceis neste momento. Para quem enfrenta luto, perdas, decepções profundas, profetizamos que março trará consolo sobrenatural. Que a Tua presença seja tão real que seque as lágrimas. Que a Tua paz seja tão profunda que acalme o coração angustiado. Senhor, transforma o luto em alegria, as cinzas em beleza, o espírito abatido em vestes de louvor. Onde há dor, derrama o Teu bálsamo curador. Onde há tristeza, infunde a Tua alegria, que é a nossa força. Onde há desespero, planta sementes de esperança. Que ninguém passe por este mês sozinho, que todos sintam a Tua companhia constante. Levanta amigos verdadeiros que tragam apoio, irmãos em Cristo que ofereçam ombro amigo, familiares que demonstrem amor genuíno. Senhor, há situações que só Tu podes resolver, dores que só Tu podes curar, vazios que só Tu podes preencher. Manifesta-te de forma poderosa na vida de cada pessoa quebrantada. Que testemunhos de superação sejam gerados neste mês para encorajar muitos outros. Senhor da colheita, profetizamos bênçãos inesperadas sobre os nossos relacionamentos sociais e profissionais. Que neste mês de março conheçamos pessoas estratégicas que Deus colocará no nosso caminho, conexões divinas que abrirão portas, amizades verdadeiras que nos edificarão, mentores sábios que nos orientarão. Senhor, afasta de nós relacionamentos tóxicos que drenam nossa energia, amizades falsas que nos traem, influências negativas que nos desviam. Dá-nos discernimento para reconhecer quem vem de Ti e quem vem para nos destruir. Que saibamos investir tempo nas pessoas certas, cultivar os relacionamentos que têm propósito eterno. Abençoa nossas redes de contatos profissionais, que neste mês surjam parcerias prósperas, indicações valiosas, oportunidades através de conhecidos. Que nossa reputação seja excelente, que sejamos conhecidos como pessoas íntegras, confiáveis, competentes. Senhor, para os solteiros que desejam um relacionamento sério, profetizamos que março pode ser o mês do encontro com a pessoa certa. Que Tu mesmo prepares os corações, que o encontro aconteça no Teu tempo perfeito, que o relacionamento seja edificado sobre a rocha da Tua palavra. Deus eterno, declaramos bênçãos inesperadas sobre a nossa sabedoria e capacidade de tomar decisões corretas. Que neste mês de março, o Espírito Santo nos guie em cada escolha importante. Quando estivermos diante de encruzilhadas, mostra-nos claramente qual caminho seguir. Quando precisarmos escolher entre opções que parecem igualmente boas, revela-nos qual é a Tua vontade perfeita. Senhor,
livra-nos de decisões precipitadas que podemos nos arrepender depois, de escolhas baseadas apenas em emoções passageiras, de caminhos que parecem certos, mas cujo fim é destruição. Dá-nos paciência para esperar o teu tempo, coragem para agir quando for a hora, discernimento para reconhecer as tuas direções. Que nenhuma decisão tomada neste mês seja em vão, que cada escolha nos aproxime dos teus propósitos. Abençoa-nos com conselheiros sábios que falem a tua verdade, com mentores experientes que compartilhem sua sabedoria. Que saibamos ouvir conselhos, mas que no final busquemos sempre a tua orientação como prioridade. Que março seja marcado por decisões acertadas que trarão frutos abundantes no futuro. Pai misericordioso, profetizamos bênçãos inesperadas sobre a nossa vida de oração e intimidade contigo. Que março seja um mês onde experimentaremos o céu aberto sobre nossas orações. Que nossas súplicas cheguem rapidamente ao teu trono, que as respostas desçam com velocidade sobrenatural. Senhor, quebra toda barreira que tem impedido nossas orações de serem respondidas. Remove todo obstáculo espiritual. Destrói toda fortaleza que o inimigo levantou. Que neste mês vejamos orações antigas sendo respondidas, pedidos que fizemos há anos sendo atendidos, milagres que esperávamos há tanto tempo finalmente acontecendo. Aumenta a nossa fé, para orarmos com mais ousadia, com mais persistência, com mais confiança na tua fidelidade. Ensina-nos a orar segundo a tua vontade, a pedir aquilo que já está no teu coração nos dar. Que desenvolvamos uma vida de oração constante, não apenas nos momentos de necessidade, mas em todo o tempo. Que a oração se torne tão natural quanto respirar, tão essencial quanto comer. Libera sobre nós espírito de súplica e graça, que nos leve a interceder pelos outros com compaixão genuína. Senhor dos Exércitos, declaramos bênçãos inesperadas sobre a nossa proteção espiritual neste mês de março. Que o sangue de Jesus nos cubra completamente, que nenhuma arma do inimigo nos alcance, que todo plano maligno seja frustrado. Senhor, há feitiçarias sendo enviadas contra nós, maldições sendo pronunciadas, trabalhos espirituais sendo feitos para nos destruir. Mas declaramos que nenhuma dessas coisas terá efeito, porque somos protegidos pelo poder do nome de Jesus. Que todo feitiço volte para quem o enviou, que toda maldição se quebre no ar, que todo trabalho espiritual seja desfeito pelo fogo do Espírito Santo. Libera anjos guerreiros para lutarem por nós nas regiões celestiais, para guardarem nossos passos, para nos protegerem de acidentes e perigos. Que neste mês nenhum mal nos aconteça, que nenhuma praga chegue perto da nossa morada. Senhor, revela em sonhos qualquer perigo que se aproxima. Dá-nos discernimento para identificar armadilhas espirituais, sabedoria para nos afastarmos de situações de risco. Que andemos seguros debaixo da sombra do Altíssimo, protegidos pelas tuas asas poderosas. Deus de abundância, profetizamos bênçãos inesperadas que transbordarão neste mês de março de 2026. Que a tua provisão seja tão grande que não teremos espaço suficiente para armazenar. Que as bênçãos venham em cascata, uma após a outra, sem interrupção. Senhor, surpreende-nos com bondades que não pedimos, com favores que não merecemos, com milagres que não esperávamos. Que cada dia deste mês traga uma nova razão para te louvarmos, um novo motivo para te agradecermos, um novo testemunho para compartilharmos. Declara que somos cabeça e não cauda, que estaremos em cima e não embaixo, que seremos prósperos em tudo o que fizermos. Que março seja tão abençoado que nos lembremos dele como um divisor de águas nas nossas vidas.
Que quando dezembro chegar e olharmos para trás, possamos dizer com convicção que tudo mudou a partir de março de 2026. Senhor, confirma cada palavra profética declarada nesta oração com sinais, prodígios e maravilhas. Que nada do que foi falado aqui caia por terra, que tudo se cumpra no teu tempo perfeito para a glória do teu santo nome. Pai eterno, continuamos clamando por bênçãos inesperadas sobre cada área das nossas vidas neste mês profético. Senhor, toca a área dos nossos talentos e dons que ainda não foram desenvolvidos. Há habilidades dentro de nós que estão adormecidas, potenciais que nunca foram explorados, capacidades que desconhecemos possuir. Que neste mês de março tu reveles esses tesouros escondidos, que despertes talentos que estavam enterrados, que atives dons que estavam inativos. Libera oportunidades para usarmos essas habilidades, plataformas onde possamos demonstrar esses talentos, portas onde esses dons sejam reconhecidos e valorizados. Senhor, não permitas que desperdicemos aquilo que tu colocaste dentro de nós. Que cada dom seja usado para a tua glória, cada talento seja investido no reino, cada habilidade seja multiplicada para abençoar muitos. Que descubramos propósitos que ainda não conhecíamos, chamados que ainda não ouvimos, missões que ainda não abraçamos. Que março seja o mês do despertar completo de tudo o que tu plantaste em nós, desde o ventre materno. Senhor da glória, profetizamos bênçãos inesperadas sobre nossa capacidade de perdoar e sermos perdoados. Há mágoas antigas que carregamos há anos, ressentimentos que envenenam nossa alma, amarguras que roubam nossa paz. Senhor, dá-nos graça neste mês de março para perdoarmos completamente aqueles que nos feriram. Que possamos soltar o passado, liberar os ofensores, cancelar as dívidas emocionais. Cura as feridas que ainda sangram, sara as memórias que ainda doem, restaura a capacidade de confiar novamente. Senhor, também nos ajuda a perdoarmos a nós mesmos pelos erros cometidos, pelas oportunidades desperdiçadas, pelas palavras que não deveriam ter sido ditas. Liberta-nos da culpa paralisante, da vergonha destrutiva, da autocrítica cruel. Que experimentemos a liberdade que vem do perdão genuíno, a leveza de quem soltou os fardos pesados. E, Senhor, onde nós ofendemos alguém, dá-nos humildade para pedir perdão, coragem para reconhecer nossos erros, sinceridade para mudarmos de atitude. Que relacionamentos sejam restaurados através do perdão neste mês abençoado. Deus de milagres, declaramos bênçãos inesperadas sobre aqueles que cuidam de pessoas doentes ou com necessidades especiais. Senhor, há cuidadores que estão exaustos física e emocionalmente, que carregam fardos pesados diariamente, que sacrificam suas próprias vidas para cuidar de outros. Profetizamos que março trará alívio sobrenatural para essas pessoas preciosas. Que recebam ajuda inesperada, que surjam recursos para contratar apoio profissional, que familiares se sensibilizem e compartilhem a responsabilidade. Renova as forças desses guerreiros silenciosos, restaura a saúde emocional deles, enche-os de paciência infinita e amor incondicional. Senhor, abençoa também aqueles que estão sendo cuidados, que recebam melhoria na saúde, que tenham qualidade de vida, que sintam o amor através dos cuidados recebidos. Que neste mês tratamentos avancem positivamente, que novas terapias sejam descobertas, que esperanças sejam renovadas. Provê todos os recursos materiais necessários para medicamentos, equipamentos, adaptações na casa. Que nenhum cuidador se sinta sozinho nesta jornada, que todos sintam o teu apoio constante. Pai Celestial, profetizamos bênçãos inesperadas sobre os nossos momentos de descanso e lazer neste mês. Senhor,
Muitos de nós vivemos tão ocupados que esquecemos de parar, de respirar, de aproveitar a vida que tu nos deste. Que março traga oportunidades de descanso verdadeiro, momentos de alegria genuína, experiências que renovem nossa alma. Libera recursos para aquela viagem que tanto desejamos fazer, tempo para aquele hobby que nos traz prazer, espaço para estarmos com pessoas que amamos. Senhor, ensina-nos que descansar não é pecado, que cuidar de nós mesmos não é egoísmo, que momentos de lazer são necessários para a nossa saúde integral. Que possamos rir mais neste mês, sorrir com mais frequência, celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. Libera sobre nós alegria contagiante que vem do teu espírito, paz que independe das circunstâncias, contentamento que brota de um coração grato. Que março seja um mês mais leve, mais feliz, mais equilibrado entre trabalho e descanso. Ajuda-nos a estabelecer prioridades saudáveis, a dizer não quando necessário, a guardar tempo para o que realmente importa. Senhor provedor, declaramos bênçãos inesperadas sobre aqueles que emprestaram dinheiro e não estão conseguindo receber de volta. Que neste mês de março, as pessoas que devem sejam tocadas no coração para pagarem o que devem. Senhor, traz convicção àqueles que pegaram emprestado e esqueceram de devolver, que se lembrem da dívida e façam o possível para quitar. Que recursos cheguem às mãos dos devedores para que possam honrar seus compromissos. Senhor, também pedimos sabedoria para aqueles que emprestam, que saibam a quem emprestar, quando emprestar, quanto emprestar. Que não sejamos ingênuos a ponto de sermos prejudicados, nem duros a ponto de não ajudarmos quem realmente precisa. Ensina-nos o equilíbrio entre generosidade e prudência. Pai, abençoa também aqueles que estão endividados e lutam para pagar suas contas. Que neste mês consigam renegociar dívidas com condições melhores, que encontrem maneiras de aumentar a renda, que recebam orientação financeira sábia. Libera sobre eles disciplina para controlar gastos, sabedoria para administrar o pouco, esperança de que sairão dessa situação. Deus de esperança, profetizamos bênçãos inesperadas sobre aqueles que perderam a fé e estão desanimados. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que já não acreditam mais em milagres, que se decepcionaram com promessas não cumpridas, que estão cansadas de esperar. Para essas almas feridas, declaramos que março de 2026 será o mês da restauração da fé. Que vejam com os próprios olhos a tua fidelidade se manifestando, que experimentem milagres pequenos que reacenderão a chama da esperança. Senhor, às vezes não precisamos de grandes sinais, apenas de pequenas confirmações de que tu ainda estás no controle. Que neste mês essas pessoas recebam exatamente isso, sinais claros da tua presença, confirmações inequívocas do teu amor, provas tangíveis do teu cuidado. Restaura a capacidade de sonhar novamente, de acreditar no impossível, de esperar pelo melhor. Quebra toda desilusão, toda amargura, todo ceticismo que se instalou no coração. Que a fé seja renovada não por esforço próprio, mas pelo teu Espírito Santo, que sopra vida sobre ossos secos. Que ao final de março possam dizer: voltei a crer, voltei a esperar, voltei a confiar em Deus. Pai misericordioso, declaramos bênçãos inesperadas sobre os nossos vizinhos e comunidades onde vivemos. Que neste mês de março a paz de Deus se espalhe pelas nossas ruas, que a violência diminua, que a criminalidade seja reduzida. Senhor, protege nossas vizinhanças de assaltos, sequestros, violência doméstica, tráfico de drogas. Levanta pessoas de bem que se unam para melhorar a comunidade, autoridades honestas que trabalhem pelo bem comum, líderes comunitários que façam a diferença.
Que sejamos instrumentos da Tua paz onde vivemos, que nossa presença traga luz às trevas, que nosso testemunho impacte positivamente aqueles que nos cercam. Senhor, abençoa os comércios locais, que prosperem e gerem empregos, que sejam honestos nos preços e justos nos negócios. Abençoa as escolas da região, com professores dedicados, alunos interessados, famílias participativas. Que as praças e espaços públicos sejam lugares seguros, onde crianças possam brincar, onde famílias possam se reunir. Senhor, transforma nossas comunidades em lugares melhores para se viver, onde o amor prevalece sobre o ódio, onde a união é mais forte que a divisão. Senhor da sabedoria, profetizamos bênçãos inesperadas sobre nossa capacidade de aprender com os erros do passado. Que março seja um mês onde finalmente entendamos as lições que a vida tentou nos ensinar. Senhor, quantas vezes repetimos os mesmos erros porque não aprendemos? Quantas vezes caímos nas mesmas armadilhas porque não prestamos atenção aos sinais? Dá-nos discernimento para reconhecer padrões destrutivos em nosso comportamento, maturidade para mudarmos o que precisa ser mudado, coragem para rompermos ciclos viciosos. Que não desperdicemos mais tempo tropeçando nas mesmas pedras, que não percamos mais oportunidades por teimosia ou orgulho. Senhor, ensina-nos através das experiências vividas, molda nosso caráter através das provações enfrentadas, aperfeiçoa nossa sabedoria através dos desafios superados. Que sejamos humildes para reconhecer quando erramos, sábios para corrigirmos o rumo, persistentes para não desistirmos no meio do caminho. Que março seja um mês de transformação genuína, onde velhos hábitos morrem e novos padrões nascem. Que ao final deste mês sejamos pessoas melhores, mais maduras, mais sábias do que éramos no início. Deus de restauração, declaramos bênçãos inesperadas sobre tudo o que está quebrado em nossas vidas. Senhor, há coisas que quebraram e nós achamos que nunca mais seriam consertadas. Relacionamentos desfeitos, sonhos despedaçados, reputações manchadas, saúde comprometida, finanças destruídas. Mas Tu és especialista em juntar os cacos, em reconstruir o que foi demolido, em fazer novo o que parecia irrecuperável. Profetizamos que março de 2026 é tempo de restauração completa. Que Tu pegues cada pedaço quebrado da nossa vida e transformes em algo ainda mais bonito do que era antes. Assim como um vaso quebrado pode se tornar um mosaico precioso, que as nossas feridas se transformem em testemunhos poderosos. Senhor, restaura casamentos que pareciam acabados, que o amor volte a florescer onde só havia frieza. Restaura amizades que foram rompidas por mal-entendidos, que a reconciliação traga união ainda mais forte. Restaura sonhos que foram abandonados, que ganhem nova forma adaptada à nossa realidade atual. Restaura a autoestima de quem se sente derrotado, que vejam o valor que tem aos Teus olhos. Nada está perdido para sempre quando está nas Tuas mãos restauradoras. Pai Celestial, profetizamos bênçãos inesperadas sobre os empreendedores e empresários que lutam para manter seus negócios. Senhor, muitos estão à beira do fechamento, enfrentando dificuldades financeiras severas, perdendo clientes, acumulando dívidas. Mas declaramos que março será o mês da virada para esses guerreiros. Que clientes novos apareçam de forma inesperada, que vendas aumentem significativamente, que contratos importantes sejam fechados. Libera ideias inovadoras que diferenciarão seus negócios da concorrência. Estratégias de marketing que trarão visibilidade. Parcerias que multiplicarão os resultados. Senhor, envia investidores ou parceiros que acreditarão no potencial desses negócios, que tragam não apenas dinheiro, mas também conhecimento e experiência.
Que neste mês problemas com fornecedores sejam resolvidos, que equipamentos quebrados sejam consertados ou substituídos, que burocracias sejam simplificadas. Dá sabedoria para tomarem decisões difíceis quando necessário, coragem para investirem quando for o momento certo, paciência para esperarem o tempo de colheita. Que nenhum negócio que tu plantaste seja fechado, que todos floresçam e deem frutos abundantes para a tua glória. Senhor de misericórdia, declaramos bênçãos inesperadas sobre aqueles que estão presos injustamente ou que precisam de liberdade em processos judiciais. Que neste mês de março a verdade prevaleça, que provas da inocência apareçam, que testemunhas honestas se apresentem. Senhor, acelera os processos que se arrastam há anos, que decisões finais sejam tomadas, que a justiça seja feita rapidamente. Para aqueles que estão presos, mas são inocentes, profetizamos liberdade neste mês. Que advogados encontrem brechas legais, que juízes sejam tocados para rever casos, que alvarás de soltura sejam expedidos. Senhor, também oramos por aqueles que estão presos, justamente, mas que se arrependeram genuinamente. Que tenham oportunidade de redenção, que programas de ressocialização funcionem, que ao saírem encontrem oportunidades de recomeço. Protege todos os que estão no sistema prisional. Guarda-os de violência, de doenças, de influências que os levem ainda mais para o mal. Que mesmo na prisão possam conhecer o Evangelho, que vidas sejam transformadas, que ao saírem sejam novas criaturas em Cristo. Conforta as famílias que sofrem com entes queridos presos, que não percam a esperança, que continuem visitando e apoiando. Deus de providência, profetizamos bênçãos inesperadas sobre aqueles que dependem de benefícios sociais e programas governamentais. Que neste mês de março, benefícios atrasados sejam pagos, que aprovações pendentes sejam liberadas, que burocracias sejam simplificadas. Senhor, para quem está tentando conseguir aposentadoria, auxílio-doença, pensão ou qualquer outro benefício, que os processos andem rapidamente. Que médicos peritos sejam justos nas avaliações, que documentações sejam aceitas, que direitos sejam reconhecidos. Senhor, sabemos que esses benefícios muitas vezes são a única fonte de renda de famílias inteiras, por isso pedimos que não haja atrasos, que os valores sejam justos, que os pagamentos sejam regulares, mas também profetizamos que muitos que hoje dependem de benefícios conseguirão empregos neste mês e não precisarão mais dessa ajuda. Que a dependência se transforme em independência financeira. Que a assistência temporária cumpra seu propósito de amparar até que a pessoa se restabeleça. Abençoa os profissionais que trabalham nesses órgãos, que sejam eficientes, humanizados, comprometidos com o bem-estar da população, que tratam cada caso com a importância que merece. Pai amoroso, declaramos bênçãos inesperadas sobre nossa vida de gratidão e contentamento. Senhor, vivemos numa sociedade que sempre quer mais, que nunca está satisfeita, que compara constantemente. Que neste mês de março aprendamos a valorizar o que já temos enquanto buscamos o que ainda não conquistamos. Ensina-nos a arte de sermos gratos nas pequenas coisas. Pela comida na mesa, pela cama para dormir, pela roupa para vestir, pela saúde para trabalhar. Que não desprezemos as bênçãos simples enquanto esperamos pelas grandes. Senhor, ajuda-nos a celebrar as vitórias pequenas de cada dia, a reconhecer os milagres disfarçados de coincidências, a ver tua mão agindo nos detalhes que passam despercebidos. Que desenvolvamos um coração grato que transforma reclamação em louvor, que enxerga possibilidades onde outros veem problemas, que encontra motivos para agradecer mesmo nas circunstâncias difíceis.
Que março seja um mês onde a gratidão se torne nosso estilo de vida, onde o contentamento seja nossa marca registrada. Que ao final do mês tenhamos uma lista enorme de razões para te agradecer, de bênçãos para celebrar, de testemunhos para compartilhar. Senhor da colheita, profetizamos bênçãos inesperadas sobre nossas finanças de formas que nunca imaginamos. Que neste mês de março recebamos heranças que não esperávamos, prêmios de sorteios que participamos, devoluções de impostos maiores que o previsto. Senhor, que encontremos dinheiro esquecido em contas antigas, que recebamos pagamentos que já tínhamos dado como perdidos, que investimentos antigos rendam frutos inesperados. Que surjam oportunidades de renda extra através de trabalhos freelance, vendas de itens que não usamos mais, monetização de talentos que temos. Senhor, multiplica as sementes financeiras que plantamos, que cada dízimo entregue retorne em bênçãos abundantes, que cada oferta dada com alegria seja recompensada generosamente. Que neste mês consigamos economizar mais do que gastamos, que sobras apareçam onde antes só havia falta, que possamos começar uma reserva de emergência ou aumentar a que já existe. Libera criatividade para gerarmos renda de maneiras inovadoras, coragem para investirmos sabiamente, disciplina para administrarmos bem cada centavo que entra. Que março seja o mês onde a prosperidade financeira se estabelece definitivamente em nossas vidas. Deus de amor, declaramos bênçãos inesperadas sobre aqueles que se sentem solitários e abandonados. Senhor, há pessoas que acordam e dormem sozinhas todos os dias, que não têm com quem conversar, que sentem um vazio profundo no peito. Para essas almas que sofrem em silêncio, profetizamos que março trará companhias abençoadas, que amizades verdadeiras surjam de forma natural, que grupos de convivência os acolham com amor, que familiares distantes se reaproximem. Senhor, para os idosos que vivem sozinhos e raramente recebem visitas, toca o coração de filhos, netos, sobrinhos para os visitarem com mais frequência. Que vizinhos se sensibilizem e façam companhia, que voluntários de igrejas e ONGs os encontrem e os assistam. Para os jovens que se sentem solitários mesmo rodeados de gente, que encontrem amigos de verdade que os compreendam e os aceitem como são. Senhor, Tu prometeste que não nos deixarias órfãos, que estarias conosco todos os dias. Que neste mês a Tua presença seja tão real para os solitários que eles não se sintam mais sozinhos. Que experimentem a companhia do Espírito Santo de forma profunda, que encontrem consolo na Tua palavra, que se sintam amados por Ti acima de tudo. Pai Celestial, profetizamos bênçãos inesperadas sobre nosso testemunho cristão e influência para o reino. Que neste mês de março, nossa vida fale tão alto de Jesus que as pessoas perguntem qual é o nosso segredo. Que nossa paz em meio às tempestades intriga aqueles que só conhecem ansiedade. Que nossa alegria genuína contraste com a tristeza do mundo. Que nosso amor incondicional desafie o egoísmo predominante. Senhor, usa-nos como instrumentos para trazer pessoas aos Teus pés, que nossas palavras sejam sementes do Evangelho, que nossas ações sejam sermões vivos. Que neste mês alguém seja salvo por causa do nosso testemunho, que vidas sejam transformadas através da nossa influência, que corações se abram para Te receber porque nos viram viver o que pregamos. Senhor, dá-nos ousadia para falarmos de Ti sem vergonha, sabedoria para apresentarmos o Evangelho de forma relevante, amor genuíno que torna a nossa mensagem crível. Que não sejamos pedras de tropeço, mas pontes que levam pessoas a Ti. Que março seja um mês de grande colheita espiritual, onde muitos entrarão no reino porque fomos fiéis em compartilhar as boas novas. Senhor da eternidade,
Declaramos bênçãos inesperadas sobre nossa preparação para a tua volta. Senhor, sabemos que virás como ladrão na noite, quando menos esperarmos. Que março seja um mês onde nos preparemos espiritualmente para esse encontro glorioso. Que examinemos nossas vidas à luz da tua palavra, que nos arrependamos de pecados escondidos, que acertemos contas com pessoas que ofendemos. Senhor, não queremos ser pegos desprevenidos, não queremos ouvir "apartai-vos de mim". Que vivamos cada dia deste mês como se fosse o último, que priorizemos o eterno sobre o temporal, que investimos em tesouros no céu em vez de apenas acumular na terra. Que neste mês nossa fé seja fortalecida, nossa esperança seja renovada, nosso amor por ti seja intensificado. Que anelemos pela tua volta, que suspiremos por aquele dia glorioso, que vivamos na expectativa bendita do arrebatamento. Mas enquanto não vens, que sejamos fiéis na missão que nos deixaste, que ocupemos até que voltes, que façamos diferença neste mundo caído. Que março nos encontre vigilantes, preparados, aguardando com alegria o som da última trombeta. Deus Todo-Poderoso, profetizamos bênçãos inesperadas sobre cada palavra declarada nesta oração. Que tudo o que foi falado aqui se cumpra na vida de cada pessoa que orou conosco. Senhor, tu és fiel para cumprir tuas promessas. Tu não és homem para mentir. Declaramos que março de 2026 ficará marcado na história de cada um como o mês onde tudo mudou, onde a virada aconteceu, onde o milagre se manifestou. Que testemunhos poderosos sejam gerados, que vidas sejam radicalmente transformadas, que a tua glória seja vista por todos. Senhor, confirma cada palavra profética com sinais que nos céus e maravilhas na terra. Que não reste dúvida de que tu és Deus, que ainda fazes milagres, que ainda respondes orações, que ainda mudas histórias, que ao final de março todos possam declarar com convicção: Deus ouviu minha oração, Deus respondeu meu clamor, Deus cumpriu o que prometeu. Selamos esta oração com o sangue precioso de Jesus. Cobrimos cada palavra com a autoridade do nome que está acima de todo nome. Que assim seja, que assim se cumpra, que assim se manifeste na vida de cada um. Amém e amém. Pai amado, encerramos esta oração profética com corações transbordando de fé e expectativa. Obrigado porque tu já começaste a trabalhar enquanto orávamos. Porque tuas respostas já estão a caminho, porque tuas bênçãos já foram liberadas dos celeiros celestiais. Que cada pessoa que participou desta oração saia daqui diferente, fortalecida, cheia de esperança renovada. Senhor, que março de 2026 seja exatamente como profetizamos. Um mês de avanço sobrenatural, de bênçãos inesperadas, de milagres extraordinários, de vitórias retumbantes. Que ninguém termine este mês do mesmo jeito que começou. Que todos experimentem crescimento, transformação, elevação espiritual. Acompanha cada um ao longo destes 31 dias, guia cada passo, dirige cada decisão, abençoa cada iniciativa. Que tua presença seja nossa companhia constante, tua palavra seja nossa bússola diária, teu Espírito seja nosso consolador permanente. Entregamos março inteiro nas tuas mãos poderosas, confiantes de que farás muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor misericordioso, continuamos derramando nossos corações diante de Ti nesta manhã gloriosa. Profetizamos bênçãos inesperadas sobre nossa saúde mental e emocional neste mês de março. Que ansiedade seja substituída por paz, que depressão seja vencida por alegria, que traumas sejam curados por Teu amor restaurador. Senhor,
Há pessoas lutando contra pensamentos suicidas, contra ataques de pânico, contra medos paralisantes. Declara sobre elas que escolherão a vida, que encontrarão razões para continuar, que descobrirão que vale a pena viver. Libera sobre nós saúde mental plena, equilíbrio emocional, estabilidade psicológica. Que neste mês consigamos dormir bem, acordar descansados, enfrentar o dia com energia renovada. Senhor, cura insônias persistentes, pesadelos recorrentes, memórias traumáticas que não nos deixam em paz. Que terapias sejam eficazes, que medicamentos funcionem adequadamente, que tratamentos tragam resultados positivos. Dá-nos coragem para buscarmos ajuda profissional quando necessário, humildade para reconhecermos que precisamos de apoio, sabedoria para escolhermos bons profissionais. Que março seja um mês de cura interior profunda, de libertação emocional verdadeira. Pai provedor, declaramos bênçãos inesperadas sobre nossos veículos e meios de transporte neste mês. Senhor, para quem tem carro, que funcione perfeitamente sem dar problemas mecânicos inesperados. Que não haja panes no meio do caminho, que peças não quebrem, que manutenções preventivas sejam suficientes. Senhor, para quem precisa comprar um veículo, que apareçam oportunidades com preços justos, financiamentos aprovados, carros em bom estado. Que neste mês de março, negociações sejam favoráveis, documentações sejam resolvidas rapidamente, que o veículo dos sonhos se torne realidade. Para quem depende de transporte público, que ônibus e trens funcionem com regularidade, que greves sejam evitadas, que viagens sejam seguras. Senhor, protege todos nós no trânsito, guarda-nos de acidentes, livra-nos de motoristas imprudentes, afasta perigos do nosso caminho. Que anjos acampem ao redor dos nossos veículos, que nenhum mal nos aconteça nas estradas. Abençoa também os motoristas profissionais, taxistas, motoristas de aplicativo, caminhoneiros que tenham viagens seguras, clientes honestos, renda suficiente para suas famílias. Que março seja um mês sem acidentes, sem multas injustas, sem problemas relacionados a veículos. Deus de sabedoria, profetizamos bênçãos inesperadas sobre nossa capacidade de administrar bem o tempo neste mês. Senhor, muitos de nós vivemos correndo, sempre atrasados, sempre com a sensação de que faltam horas no dia. Que março nos ensine a priorizar o importante, a delegar o que pode ser feito por outros, a eliminar o que é desnecessário. Dá-nos sabedoria para dizermos não quando preciso, coragem para estabelecermos limites saudáveis, disciplina para cumprirmos horários. Que não desperdicemos tempo com coisas que não agregam valor, que não percamos horas em redes sociais enquanto negligenciamos responsabilidades. Senhor, ajuda-nos a equilibrar trabalho e família, produtividade e descanso, obrigações e lazer. Que encontremos tempo para orar, para ler a Bíblia, para cuidarmos da nossa saúde espiritual. Que março seja um mês mais organizado, mais equilibrado, mais produtivo. Que ao final do dia não nos sintamos exaustos, mas realizados. Que ao final do mês vejamos que aproveitamos bem cada dia que nos deste. Ensina-nos que o tempo é o recurso mais precioso que temos, que uma vez perdido nunca mais volta. Senhor da paz, declaramos bênçãos inesperadas sobre nossas noites de sono neste mês de março. Que possamos deitar em paz e dormir tranquilos, confiando que Tu guardas nossas vidas. Senhor, há pessoas que passam noites em claro, que reviram na cama sem conseguir descansar, que acordam mais cansadas do que deitaram. Profetizamos que março trará sono reparador, descanso profundo, noites tranquilas. Que preocupações não roubem nosso sono, que ansiedade não nos mantenha acordados, que medos não perturbem nosso descanso. Senhor,
libera sobre nós tua paz, que excede todo entendimento, que acalma a mente agitada, que tranquiliza o coração aflito. Que ao deitarmos, entreguemos tudo nas tuas mãos, que ao fecharmos os olhos confiemos que tu nunca dorme nem cochila, que ao adormecermos descansemos na certeza de que amanhecerá. Cura distúrbios do sono, insônias crônicas, apneia, sonambulismo, qualquer coisa que prejudique nosso descanso. Que acordemos renovados, cheios de energia, prontos para enfrentarmos um novo dia com alegria. Que março seja um mês de noites abençoadas e manhãs gloriosas. Pai Celestial, profetizamos bênçãos inesperadas sobre os profissionais da saúde que cuidam de nós. Senhor, abençoa médicos com sabedoria para diagnosticarem corretamente, com habilidade para tratarem eficazmente, com compaixão para acolherem humanamente. Que neste mês de março, consultas sejam esclarecedoras, tratamentos sejam eficazes, cirurgias sejam bem-sucedidas. Abençoa enfermeiros com paciência infinita, com cuidado dedicado, com força para jornadas exaustivas. Senhor, protege todos os profissionais da saúde de contaminações, de processos injustos, de violência nos locais de trabalho. Que sejam valorizados e respeitados, que recebam salários justos, que tenham condições adequadas de trabalho. Abençoa também farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, todos que trabalham pela nossa saúde. Que tenham conhecimento atualizado, que sejam éticos nas condutas, que priorizem sempre o bem-estar dos pacientes. Senhor, que neste mês hospitais funcionem bem, que não faltem medicamentos, que equipamentos estejam disponíveis, que atendimentos sejam rápidos e eficientes, que vidas sejam salvas, que curas aconteçam, que esperanças sejam renovadas através do trabalho desses profissionais abençoados. Senhor da Justiça, declaramos bênçãos inesperadas sobre questões de herança e partilha de bens. Que neste mês de março, disputas familiares por herança sejam resolvidas com justiça e amor. Senhor, onde há brigas entre irmãos por causa de bens materiais, traz reconciliação. Que valorizem mais os relacionamentos do que as posses, que priorizem a união familiar acima do dinheiro. Senhor, para quem espera receber herança há anos, que processos finalmente sejam concluídos neste mês. Que inventários sejam finalizados, que partilhas sejam feitas com equidade, que cada um receba o que lhe é de direito. Livra as famílias de advogados desonestos que prolongam processos para lucrar mais, de parentes gananciosos que querem mais do que merecem, de disputas que destroem relacionamentos. Que testamentos sejam respeitados, que últimas vontades sejam honradas, que memórias dos falecidos sejam preservadas com carinho. Senhor, também pedimos sabedoria para aqueles que precisam fazer testamento, que organizem seus bens com justiça, que evitem conflitos futuros, que deixem tudo bem resolvido para não sobrecarregarem os que ficam. Que março seja um mês de resoluções justas e pacíficas. Pai eterno, declaramos bênçãos inesperadas sobre nossas memórias e lembranças neste mês. Senhor, há memórias boas que queremos preservar e memórias ruins que precisamos curar. Que neste mês de março nos lembremos com gratidão das bênçãos passadas, dos milagres que já experimentamos, das vitórias que já conquistamos. Que essas lembranças fortaleçam nossa fé nos momentos de dúvida, que nos lembrem de que se tu fizeste antes, farás novamente. Mas, Senhor, também pedimos cura para memórias traumáticas que ainda nos ferem. Que possamos lembrar sem dor que o passado não tenha mais poder sobre nosso presente. Sara memórias de abuso, de rejeição, de abandono, de traição, de violência. Que possamos perdoar aqueles que nos feriram sem esquecer as lições aprendidas. Senhor, ajuda-nos a não vivermos presos ao passado,
nem tão ansiosos pelo futuro que não aproveitamos o presente. Que março seja vivido intensamente, que cada dia seja guardado na memória como tempo bem aproveitado. Que ao final da vida tenhamos um tesouro de lembranças preciosas para recordarmos com sorriso no rosto e gratidão no coração. Senhor Todo-Poderoso, profetizamos bênçãos inesperadas sobre nossa capacidade de influenciarmos positivamente as próximas gerações. Que neste mês de março sejamos exemplos dignos para nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos, todos os jovens que nos observam. Senhor, que nossa vida ensine mais do que nossas palavras, que nosso caráter fale mais alto que nossos sermões, que nossa integridade seja o melhor legado que deixaremos. Dá-nos sabedoria para educarmos a próxima geração nos teus caminhos, para transmitirmos valores eternos, para plantarmos sementes de fé que germinarão no futuro. Que não sejamos pais, avós, tios ou professores omissos que deixam a sociedade educar nossos jovens. Que assumamos a responsabilidade de formar caráter, de ensinar princípios, de modelar comportamentos. Senhor, protege as crianças e adolescentes de influências destrutivas, de conteúdos inadequados, de amizades prejudiciais. Que cresçam fortes na fé, firmes nos valores, seguros na identidade. Que março seja um mês onde investimos tempo de qualidade com os mais jovens, onde conversamos profundamente, onde construímos memórias que durarão para sempre. Que a próxima geração seja melhor que a nossa, porque fomos fiéis em preparar o caminho. Deus de provisão, declaramos bênçãos inesperadas sobre nossa alimentação neste mês de março. Que não falte comida em nenhuma mesa, que nenhuma família passe fome, que todos tenham o pão de cada dia. Senhor, para quem luta para colocar comida na mesa, profetizamos que março trará provisão abundante, que cestas básicas cheguem através de pessoas generosas, que oportunidades de renda apareçam, que recursos sejam multiplicados. Senhor, levanta corações compassivos que se sensibilizem com a fome alheia, que doem alimentos, que contribuam para programas sociais. Abençoa os agricultores que produzem nosso alimento, que tenham colheitas fartas, que recebam preços justos, que prosperem no campo. Senhor, abençoa também nossa saúde através da alimentação, que façamos escolhas saudáveis, que cuidemos bem do corpo que é templo do Espírito Santo. Que neste mês desenvolvamos hábitos alimentares melhores, que bebamos mais água, que comamos mais frutas e verduras, que evitemos excessos prejudiciais, que a comida seja fonte de nutrição e prazer, não de compulsão ou culpa. Que ao sentarmos à mesa agradeçamos sempre por termos o que comer, enquanto muitos não têm. Pai misericordioso, profetizamos bênçãos inesperadas sobre aqueles que trabalham em serviços essenciais. Senhor, abençoa policiais, bombeiros, seguranças que arriscam suas vidas para proteger as nossas. Que neste mês de março estejam seguros em suas rondas, que voltem para casa sãos e salvos, que sejam eficazes em prevenir crimes e salvar vidas. Abençoa coletores de lixo, garis, faxineiros, que mantêm nossas cidades limpas muitas vezes sem reconhecimento. Que sejam valorizados, que recebam salários justos, que tenham condições dignas de trabalho. Abençoa trabalhadores de supermercados, padarias, farmácias, que garantem nosso acesso a produtos essenciais, que sejam tratados com respeito, que não sofram abusos de clientes, que tenham direitos trabalhistas respeitados. Senhor, abençoa também jornalistas honestos que buscam a verdade, professores dedicados que educam com amor, motoristas de transporte público que nos levam com segurança. Que todos os trabalhadores essenciais sejam reconhecidos, valorizados, abençoados.
Que março seja um mês onde expressamos gratidão a essas pessoas que fazem a sociedade funcionar, onde tratamos todos com dignidade independente da profissão que exercem. Senhor da sabedoria, declaramos bênçãos inesperadas sobre nossa capacidade de tomar decisões financeiras sábias neste mês. Que março seja um mês de educação financeira, onde aprendemos a administrar melhor nosso dinheiro. Senhor, livra-nos de compras por impulso, de gastos desnecessários, de dívidas que podemos evitar. Dá-nos discernimento para diferenciarmos necessidades de desejos, para priorizarmos o essencial, para economizarmos com sabedoria. Que neste mês consigamos quitar dívidas antigas, que renegociemos condições melhores, que saiamos do vermelho. Senhor, ensina-nos a viver dentro das nossas possibilidades, a não gastarmos mais do que ganhamos, a planejarmos para o futuro. Que desenvolvamos o hábito de guardar dinheiro, de fazer reservas, de investirmos sabiamente. Libera sobre nós mentalidade de prosperidade sem ganância, generosidade sem irresponsabilidade, contentamento sem conformismo. Que saibamos quando gastar, quando economizar, quando investir, quando doar. Que março seja o início de uma vida financeira mais saudável, mais equilibrada, mais abençoada. Que ao final do ano vejamos os frutos de decisões sábias tomadas neste mês profético. Deus de milagres, profetizamos bênçãos inesperadas sobre situações que a medicina já considerou impossíveis. Senhor, há diagnósticos de doenças terminais, casos desenganados pelos médicos, situações onde a ciência já desistiu, mas declaramos que para ti nada é impossível, que tua palavra está acima de qualquer laudo médico, que teu poder supera qualquer prognóstico. Que neste mês de março milagres aconteçam que confundam a medicina, que tumores desapareçam sem explicação científica, que doenças incuráveis sejam curadas sobrenaturalmente. Senhor, reescreve laudos médicos, muda resultados de exames, surpreende médicos com recuperações inexplicáveis. Que testemunhos poderosos sejam gerados para a glória do teu nome, que pessoas que eram desenganadas se tornem testemunhas vivas do teu poder. Senhor, não estamos dizendo para desprezarmos a medicina, mas estamos declarando que tu és maior que ela, que tratamentos médicos sejam eficazes além do esperado, que cirurgias complexas sejam bem-sucedidas, que recuperações sejam rápidas e completas. Que março seja um mês de milagres na área da saúde, onde o impossível se tornará possível através do teu poder sobrenatural. Pai Celestial, declaramos bênçãos inesperadas sobre nossa vida de adoração e louvor neste mês. Que março seja um mês onde te adoramos com mais intensidade, com mais sinceridade, com mais paixão. Senhor, que nossa adoração não seja apenas nos domingos na igreja, mas um estilo de vida diário. Que acordemos louvando, que trabalhemos adorando, que durmamos agradecendo. Que desenvolvamos o hábito de cantar cânticos espirituais ao longo do dia, de murmurarmos tua palavra, de expressarmos gratidão constantemente. Senhor, renova nossa paixão por ti. Reacende o primeiro amor, restaura a intimidade que talvez esfriou. Que neste mês experimentemos momentos de adoração tão profundos que nos transportem à tua presença, que nos façam esquecer do mundo ao redor, que nos transformem à tua imagem. Que nossa adoração seja genuína, não apenas repetição de palavras bonitas, mas expressão verdadeira do coração. Senhor, que adoremos não apenas quando tudo está bem, mas também nas provações. Que como Paulo e Silas, saibamos louvar na prisão, adorar na dor, agradecer nas dificuldades. Que março seja um mês de adoração intensa que muda atmosferas, que quebra cadeias, que traz tua presença manifesta.
Senhor da paz, profetizamos bênçãos inesperadas sobre nossa capacidade de perdoarmos a nós mesmos. Senhor, muitos de nós carregamos culpa por erros do passado, vergonha por escolhas equivocadas, arrependimento por oportunidades perdidas. Que neste mês de março aprendamos a nos perdoarmos como Tu já nos perdoaste. Senhor, se Tu, que és santo, nos perdoas, quem somos nós para não nos perdoarmos? Liberta-nos da prisão da autocrítica destrutiva, da condenação que vem do inimigo, da culpa que já foi lavada pelo sangue de Jesus. Que entendamos que fomos perdoados, não porque merecemos, mas porque Tu és misericordioso. Que aceitemos Tua graça, sem ficarmos nos punindo eternamente por falhas já confessadas. Senhor, ajuda-nos a aprender com os erros sem vivermos presos a eles, a reconhecer falhas sem nos definirmos por elas, a mudar de comportamento sem nos condenarmos pelo passado. Que março seja um mês de libertação da culpa, de aceitação da graça, de paz interior verdadeira. Que possamos olhar no espelho e ver não um pecador condenado, mas um filho amado. Não um fracassado, mas alguém em processo de transformação. Não alguém definido pelos erros, mas pela graça redentora de Cristo. Deus de esperança, declaramos bênçãos inesperadas sobre aqueles que estão prestes a desistir de seus sonhos. Senhor, há pessoas que lutaram tanto, esperaram tanto, trabalharam tanto, mas estão à beira de jogar tudo para o alto. Para essas almas cansadas, profetizamos que março será o mês da virada, que a vitória está mais perto do que imaginam. Senhor, renova as forças daqueles que estão exaustos, reaviva a esperança dos que estão desanimados, restaura a fé dos que estão duvidando. Que não desistam justamente quando a vitória está próxima, que não abandonem o barco quando o porto está à vista. Senhor, envia sinais de encorajamento, pequenas vitórias que renovem a motivação, confirmações de que estão no caminho certo. Que neste mês vejam progresso onde antes só havia estagnação, que percebam avanços que antes passavam despercebidos, que celebrem pequenas conquistas que indicam que a grande vitória vem chegando. Senhor, levanta pessoas para encorajá-los, para lembrá-los de que vale a pena continuar, para ajudá-los a carregar o peso quando estiver pesado demais. Que março seja o mês da perseverança recompensada, da persistência coroada com sucesso, da fé que não desistiu e por isso viu o milagre acontecer. Pai amado, profetizamos bênçãos inesperadas sobre toda pessoa que está ouvindo ou lendo esta oração neste exato momento. Senhor, não é por acaso que chegaram até aqui, não é coincidência que estão recebendo esta palavra. Tu os trouxeste para este momento porque tens algo especial preparado para eles neste mês de março de 2026. Que sintam tua presença de forma palpável agora mesmo. Que tenham certeza de que tu ouves cada palavra orada. Que saibam que não estão sozinhos nesta jornada. Senhor, qualquer que seja a necessidade específica de cada um, tu conheces profundamente. Para quem precisa de cura, declara saúde. Para quem precisa de emprego, abre portas. Para quem precisa de reconciliação, restaura relacionamentos. Para quem precisa de provisão, multiplica recursos. Para quem precisa de direção, mostra o caminho. Senhor, que cada pessoa saia desta oração diferente de como entrou, transformada pelo poder da Tua palavra, fortalecida pela fé renovada, cheia de expectativa pelas bênçãos inesperadas que virão. Que março de 2026 seja lembrado como o mês que mudou tudo, o tempo em que Deus fez o extraordinário, o período onde o impossível se tornou possível. Selamos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai querido, chegamos ao final desta poderosa oração profética com corações gratos e cheios de fé.
Obrigado por nos ouvires, por te importares com cada detalhe das nossas vidas, por nunca nos abandonares, mesmo quando todos os outros nos deixam. Obrigado porque podemos começar este dia, este mês, este ano, sabendo que não estamos sozinhos, que tu caminhas conosco, que tua presença vai adiante preparando o caminho. Senhor, que vivamos março de 2026 com gratidão transbordante, celebrando cada pequena vitória, reconhecendo tua mão em cada detalhe, louvando teu nome em todo o tempo. Que coloquemos sempre a ti em primeiro lugar, que busquemos teu reino acima de tudo, que priorizemos a eternidade sobre o temporal. Que cada decisão que tomarmos seja guiada por ti, cada palavra que falarmos seja inspirada por ti, cada ação que realizarmos seja para a tua glória. Obrigado porque ouviste esta oração, porque já começaste a trabalhar, porque tuas bênçãos inesperadas já estão a caminho. Em nome de Jesus Cristo oramos e cremos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de esperança, com aquele amigo que está desanimado, com aquele familiar que está passando por dificuldades. Escreva amém nos comentários como declaração de fé de que você crê que Deus fará o extraordinário em março de 2026. Se inscreva neste canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé, que fortalecerão seu espírito, que trarão direção para a sua vida. E agora receba a bênção do Senhor Jesus Cristo sobre você. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que a alegria do Senhor seja sua força diária. Que a graça de Deus te acompanhe em cada passo. Que as bênçãos inesperadas te surpreendam todos os dias deste mês glorioso. Que você seja próspero em tudo o que fizer, que seus caminhos sejam abertos, que seus sonhos se realizem. Que março de 2026 seja o melhor mês da sua vida até agora. Vá em paz, vá abençoado, vá na certeza de que o melhor de Deus está por vir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.